Pois não. Nós estamos aqui com muito prazer, com muita honra, recebendo o nosso conhecido, nosso amigo inespiano Dalmar Pimenta. Doutor Dalmar, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O senhor já é por demais conhecido nosso e da sociedade aqui em Nova Lima, Belo Horizonte, nos arredores. Mas o nosso programa ele atinge um público muito distante. Então eu gostaria primeiro de pedir, quem é o Dr. Dalmar Pimenta? O Dr. Dalmar Pimenta é primeiramente, amigo do Dr. Juarez. Muito obrigado. Que já é uma honra enorme. Mas sou um advogado há 38 anos, mexo especificamente com a área de direito tributário e empresarial, onde a gente cuida dos tributos, que no Brasil é uma coisa um pouco difícil, mas a gente tenta fazer o melhor possível. Moro em Nova Lima há 42 anos, sou casado com a Bernadette Pimenta, mais conhecida como a dona da Clips, papelaria, que já não é mais, agora ela resolveu criar netos. Então, mas a vida é isso, simples. Muito bem. Mas então vamos entrar, doutor Dalmar, na sua área de atuação, que é o direito tributário. Nós sabemos que recentemente o senhor coordenou um grupo de advogados e nessa coordenação nós tivemos origem a uma grande obra jurídica na área do direito tributário. Sim, tivemos aqui uma obra que foi coordenada por nós, com vários autores, muitos de Minas e outros do Rio de Janeiro. Inclusive temos aqui o Dr. Adilson Rodrigues Pires, que é aqui do interior de Minas, perto de Cataguases. Mas é morador do Rio há muitos anos. Mas é um livro que nós escrevemos exatamente para reavivar, antes da reforma tributária, que está aí, que todo mundo está percebendo, reavivar alguns temas do direito tributário e financeiro para conhecimento de todos. Qual o nome da obra? Temas contemporâneos de direito financeiro e tributário. O senhor citou um autor. Sim. Cite-nos outros, e, se possível, dando assim, uma visão sobre o que eles escreveram. Veja bem, temos aqui o doutor João Luiz de Souza Pereira, que é um advogado sediado em Brasília, envolvido com os tribunais superiores, então, que está estudando hoje o renascimento do direito, porque, igual outro dia conversando com ele falou, Dalmar, o direito está renascendo em Brasília. E num órgão muito especial, né? Num órgão muito especial que chama-se Supremo Tribunal Federal. Então, o direito está nascendo aqui. Coisas que nós já tínhamos decidido há anos, eles estão revigorando, rejulgando e mudando totalmente o sentido daqueles julgamentos antigos. Então, nós estamos refazendo o direito. Isso, num primeiro momento, pode parecer muito bom, mas nós já tivemos no Supremo homens da melhor estirpe, homens assim, juristas sem igual, sem igual e de escol, né? Exatamente. E eu vejo hoje algumas mudanças que vão de encontro, não ao encontro, vão de encontro à nossa Carta Maior. Isso é muito ruim, isso para o direito brasileiro, eu acho que está péssimo. Péssimo e além de péssimo, doutor Jorge, traz uma consequência, uma insegurança jurídica para toda a sociedade e principalmente para o Brasil, que é um país que hoje necessita de investimento externo, muito. Os investidores, para vir para o Brasil hoje, eles não analisam mais a situação de cultura, de local, não, eles analisam a posição jurídica do Supremo. E às vezes não é a mesma, não é uma posição é hoje, amanhã ela já muda também. Já muda, né? E agora com o tal dos precedentes e o tal da modulação,
virou, sei lá, uma Sodoma e Gomorra, porque eles modulam um julgamento do jeito que cada um quer. Outro dia, mesmo acompanhando o julgamento do Supremo, teve 5 modulações, 5 propostas de modulação, cada um pensa de um jeito. Mostra pra gente um pouquinho o que significa essa modulação. Modulação, que o Supremo julga uma matéria, um leading case, e depois, principalmente quando se trata de uma matéria que envolva a Fazenda Pública Nacional. Então, quando eles veem que aquela matéria é pró-contribuinte, mas que vai trazer um custo muito alto para a União Federal, então eles modulam, em vez de, por exemplo, eu tenho que repetir o imposto, em vez deles repetirem desde quando esse imposto começou a ser cobrado indevidamente, eles viram e falam assim, olha, vamos modular e esse imposto só vai deixar de ser cobrado a partir de agora. Quer dizer, o prejuízo para trás, esquece, né? Então, essa é uma forma de modular. E cada um modula de um jeito. Eu acho que é assim, o outro, eu acho que é assim. E até chegar num consenso. E é difícil. É difícil. Doutor Dalmar, fugindo um pouquinho do nosso assunto, mas dentro ainda do nosso Supremo, eu vejo algo assim que me deixou tonto. Eu estava fazendo, eu já comentei isso aqui em outro programa, mas eu acho que agora é o momento também exato para nós comentarmos sobre isso. Eu estava fazendo o meu mestrado em Lisboa, Portugal, né? E coincidiu com os 25 anos da Corte Constitucional Portuguesa. E eu fui convidado pelo professor da época, Jorge Miranda, uma das maiores autoridades em direito constitucional do mundo, né? Era meu professor. E sabendo que eu era brasileiro, ele falou, doutor Juarez, o senhor não quer ir comigo? Eu fui lá. E ele me apresentou o presidente da Corte Constitucional. E no final eu perguntei para ele, presidente, eu conheço o Supremo nosso, eu gostaria de conhecer o Supremo aqui de Portugal. O senhor me permite assistir? Lógico, conhecendo o nosso aqui, né? Mas eu falei, o senhor me permite assistir uma reunião? Ele começou a rir. Eu falei, tá rindo de quê? Né? Aí ele falou, desculpe, eu estou rindo porque eu sei que lá no Brasil o Supremo transmite as suas decisões, né? Agora aqui não, aqui as pessoas, o Ministério Público apresenta, o advogado fala a sua parte, todos vão embora e só nós, juízes constitucionais, ficamos para decidir. Agora, nós aqui são verdadeiros espetáculos de mau gosto, infelizmente. Mas não vamos... Com a TV Justiça hoje, o Supremo virou como é que podemos dizer assim, um fórum de televisão, né? É cada um. O senhor lembra, antigamente, quando tínhamos ministros do Supremo, eram votos memoráveis e simplesmente passava para o outro, de acordo com o relator, acompanha o relator. Hoje, todos os 11 ministros fazem discursos os votos são votos de 200 laudas, mas aquilo ali, no final, você escutando os 11 ministros, é tudo a mesma coisa. Mas o que é aquilo? É tempo de televisão. Aparecer na televisão. Tá? Como se fosse um candidato fazendo aquilo. Só que não são candidatos. E não tem voto, né? Para ficar mudando a nossa legislação. Não tem voto para mudar, não tem. Para quê? E às vezes criando legislação. Exatamente, né? Criando, legislando. Hoje, e não é a função dele. Não é a função dele. Hoje eu digo que o Supremo legisla mais que o Parlamento brasileiro. Infelizmente. Mas vamos voltar então ao assunto mais agradável, né? Me fale aí de pelo menos mais uns 2 desses autores, por gentileza. Olha, nós temos aqui um outro também muito, muito interessante, que é o Dr. Nilson Vieira Ferreira de Mello. De onde é o Nilson? Nilson, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Tá? Também é um advogado muito, muito interessante, gosta muito de tratar do petróleo, dos direitos humanos. Então, temos aqui a doutora Ilana Benjor, também do Rio. Tá?
E vamos por aí. Mais Dr. um Fábio, mineiro, Dr. por Ives favor. Ganda, Olha. tá também, entendeu? É o pai ou o filho? Pai, O pai? velho Ives, Com que 90, hoje, com 90 e tantos anos, né? passando por uma situação vexatória, né, de está sendo investigado pela Ordem dos Advogados sob a alegação de que em 5, 10 anos atrás ele incitou o golpe militar de 8/1 de... Quando, na verdade, ele estava comentando um artigo da Constituição. Comentando um artigo, o artigo 142 da Constituição, exatamente para dizer que aquele artigo não poderia ser usado como válvula de escape para um golpe militar. E aí o pessoal falou que ele incitou e está sendo processado por isso. Mas talvez seja por um motivo técnico. Ele foi professor de alguns dos atuais ministros. Sim. E vez ou outra eu ouço puxando a orelha do seu ex-aluno, hoje ministro. Com certeza. Talvez tenha sido esse o motivo. Eu sou capaz de apostar que ele deve ter sido professor de uns 9 ou 10. Uns 9 ou 10. É. Um grande jurista, o professor Ives Gandra Martins, é isso? Ives Gandra da Silva Martins. Ah, que bom. Doutor Dalmar, nosso programa, como eu expliquei para o senhor, é dividido em 3 blocos. Esse, então, é o primeiro e nós estamos no final do primeiro bloco. Nós vamos, então, a um pequeno intervalo e logo, logo voltaremos para o segundo bloco e aí nós vamos entrar nos crimes tributários. Até daqui a pouco. Ok, até depois. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bem, nós estamos aqui dando início ao nosso segundo bloco e como sempre o fazemos, nós trouxemos uma peça que compõe o Centro de Memórias do Sistema Penitenciário do INESP. Esse processo aqui é um processo bastante antigo e que eu quero mostrar para os nossos telespectadores. Nós tínhamos ainda à época Corte de Apelação do Estado de Minas Gerais, não se chamava Tribunal de Justiça. E o que mais me chama a atenção nesse processo é um detalhe que eu quero compartilhar com os nossos telespectadores. Ele foi manuscrito, ele foi escrito à mão. Isso data ainda Vila de Raposos, 30 de outubro de 1939. A comarca de Nova Lima, realmente, ela começou a existir, ela foi criada em 1939. E para provarmos que realmente foi nessa época, a denúncia é do promotor, o primeiro promotor de Nova Lima, Dr. Saad Bedran. Dr. Saad, olha, em 39, eu cheguei aqui em Nova Lima em 1991. Eu tive a honra e o prazer de conhecer pessoalmente o Dr. Saad Bedran. Ele ia todos os meses me visitar, né? Naquela época tudo era mais difícil, ele ia buscar o seu
parte do seu dinheiro, né? Então tinha um motorista de táxi que eu pegava, levava ao banco e depois ele ia ao fórum. Ele chegava lá, eu vim tomar um café com o meu juiz. Olha que ele não trabalhou comigo, eu não tive essa honra. Mas eles tomavam café, conversavam um pouco, passava pela secretaria para conversar com os servidores, descia, falava, agora eu vou conversar com a minha juíza, que era a doutora Nilza. Isso todos os anos. E quem foi o juiz desse processo? Doutor Aníbal Moraes Quintão, juiz de direito. Foi o primeiro juiz da comarca de Nova Lima. E por que eu trouxe essa peça? Eu trouxe por causa de um detalhe muito interessante. Se não me engano, nós já abordamos esse tema aqui em um dos programas. Numa certa feita, eu recebi uma ordem para queimar todos os processos de Nova Lima. E eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, não se queima parte da história. Pode ser uma história ruim, mas é parte da história da comarca de Nova Lima. Falei, não. E comecei a procurar algum lugar que pudesse receber todas essas peças. E acabei batendo as portas do prefeito daquela época, Vitor Penido de Barros, e ele me perguntou, doutor, nós vamos fazer o quê? Eu falei, olha, eu trouxe o problema, a solução, espero que o senhor traga também. E ele acabou arrumando uma casa, onde até hoje funciona, parece-me que a Casa de Cultura de Nova Lima, e lá todos os processos, cerca de 40 mil processos foram levados para lá. Uma certa feita, tempos depois, aí já na época do Carlos Rodrigues, eu fui convidado para o lançamento de um livro aqui na Casa Aristides. E em lá chegando eu comecei a receber. Parabéns, doutor. Parabéns, doutor. Parabéns, doutor. Eu falei, gente, eu não fiz nada para receber parabéns de quem quer que seja. Até que o autor da obra passou por mim e também, parabéns, doutor. Eu falei, não, agora o senhor vai me contar. Por quê? Umas 3 pessoas me cumprimentaram e eu não sei por quê. E ele disse-me o seguinte, com esses processos que foram mandados para essa Casa de Cultura, isso fez com que eles pudessem estudar o sindicalismo no estado de Minas Gerais, porque todos os processos do sindicato lá estavam. Eu não sabia disso. Ninguém no fórum sabia. Mas eu trago essa ideia porque, olha a importância da história. A história teria ficado perdida se eu mandasse isso para o fogo. Mas o que me chamou mais atenção foi que, passado bastante tempo, e agora já na gestão João Marcelo, o procurador-geral no município me procurou para saber a respeito desses processos. Eu disse para ele, e no final falei, olha, dependendo da decisão dos senhores, eu quero saber, porque vai interessa para o Inesp ficar com os processos. Um assessor do prefeito entrou em contato comigo, eu falei com ele a mesma coisa, e alguém lá da Casa de Cultura também me procurou. Para os 3 eu pedi, me dê uma solução sobre o processo para que não joguem fora como eles queriam fazer, ou como quiseram fazer. Bem, nenhum dos 3 entrou em contato comigo. E no início do ano eu recebi um telefonema do administrador do fórum aqui da comarca, falando, doutor Juarez, a prefeitura mandou um monte de processo para cá, isso é da época do senhor, o que fazer? Né? Fui lá, encontrei inúmeros processos como esses aqui, manuscritos, que esse aqui foi um dos primeiros. Né? E outros processos de muita importância para a comarca de Nova Lima. Né? Simplesmente mandaram entregar. A sorte é que o juiz, o sabedor que eu moro aqui, doutor Kleber, falou, entre em contato com o doutor Juarez. Eu fui lá, examinei, olhei com eles e disse que realmente eu havia recebido a ordem para queimar, mas não quis queimar, né? E mandei para a prefeitura. E foram examinados. E agora a prefeitura está devolvendo para o fórum. E vamos ver qual é o final. Mas história, gente, nós não jogamos fora. Nós não colocamos na lata do lixo. Isso aqui uma demonstração clara. O primeiro juiz, o primeiro promotor de Nova Lima funcionaram num processo que começou de forma manuscrita. Além de história, isso é memória. Hein? Memória. Essa é a peça que eu trouxe hoje para todos os nossos telespectadores. Doutor Dalmar, fale-nos um pouco sobre os crimes tributários, por gentileza. Vamos lá, crimes tributários. Eu costumo dizer hoje, Jorge, que crime tributário
no Brasil, às vezes parece até ser meio paradoxal falar isso, mas simplesmente não existe. O senhor vê, por exemplo, que nós temos aí os fiscais e o Ministério Público que procuram, sim, de fato, punir aquelas pessoas que cometem crimes tributários, que é um crime que, se formos analisar, é um crime grave, porque está tirando da sociedade um benefício que, né, é para todos. Então, é um crime, eu entendo, muito grave. Mas, por outro lado, nós tivemos aí há alguns anos atrás, uma decisão do Supremo dizendo que o crime tributário ele só é tipificado após esgotar todas as instâncias administrativas. Então, vou dizer as palavras, o criminoso tributário, o que ele faz? Ele pratica o crime, por exemplo, a sonegação fiscal. Ele pratica o crime e, quando ele é descoberto por aquele crime, o que ele faz? Se for descoberto. Se for descoberto. Hoje, até que eu digo que está mais, porque a administração evoluiu muito em termos de fiscalização, em termos de equipamento, em termos de tecnologia. Eu digo que hoje poucas Receita Federal ou Secretaria de Fazenda são equipadas com altos, excelentes equipamentos que descobrem as. Mas, mesmo assim, ele parte para a defesa, para a discussão administrativa daquele processo. E aquilo ali pode levar anos. Eu digo com causa, 14, 15 anos. E depois, aí constituiu o crédito tributário, ótimo. Tipificou, ele vai para a justiça. Mas quanto tempo? Mais anos e anos de justiça. E depois, por exemplo, às vezes, 15, 20 anos depois, o Ministério Público vai oferecer a denúncia daquele crime, o contribuinte vai lá e quita a dívida e consegue benefícios fiscais, descontos sobre juros. Hoje, por exemplo, nós estamos aí com a transação tributária que está dando em torno de 70% a 90% de desconto em juros e multa. Incentivando o não pagamento ou a tentativa de burlar. Então, é o que eu falo, é um paradoxo. Eu não sei se hoje... Eu acho que compensa. É aquela velha, né? O crime não compensa, mas o crime tributário hoje, às vezes, compensa. Tem muitas empresas que fazem planejamento tributários exatamente para isso. Olha, eu vou deixar de pagar esse imposto aqui, tenho convicção que eu estou deixando de pagá-lo, mas sei que daqui 15 anos vai haver um programa do governo onde eu vou entrar e vou pagar o mesmo imposto com desconto, sem multa, sem juros, e não vai acontecer nada comigo. E eu que paguei dentro do prazo, não? Bem, sonegação, então, não é isso, doutor Dalmar? É deixar de pagar o que é devido. Eu vejo, participo, já advoguei em várias operações de sonegação fiscal aqui no estado de Minas Gerais, que são milhões de reais. Milhões de reais. Só que o empresário vai lá, vende um avião, vende 2, 3 carros importados e quita a dívida. Acabou, não tem probabilidade nenhuma, ele continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Esse é o crime tributário. Então, esperamos agora... De sonegação. Porque nós temos outros, como teremos ainda. Temos né? outros. Falsificação, por exemplo, de documentos? Falsificação de documentos públicos, esse é também um crime muito, muito, muito comum, tá? Mas hoje, igual eu te falei, as entidades de fiscalização estão muito bem equipadas para descobrir e detectar essas fraudes, esses crimes que não mais acontecem igual acontecia antigamente. Antigamente, por exemplo, nota fiscal calçada, entendeu? Existia muito isso. Hoje não existe mais, entendeu? Não existe porque não passa mais, os órgãos já fecharam todas as portas.
Mas existem outros crimes, outros planejamentos que às vezes as empresas fazem exatamente para deixar de pagar imposto. Isso Eu me lembro, eu era delegado em Cataguases, nós estávamos falando sobre Cataguases ainda há pouco, e houve um incêndio num veículo, tá? E dentro desse veículo, inúmeros documentos de uma empresa. fiscais. Né? E mandaram o delegado de falsificações de Belo Horizonte para me ajudar. Me ajudar não, para comandar, porque ele era o delegado especializado. Eu me lembro que na hora do interrogatório da pessoa, do dono lá do empresário, ele começou a conversar e o empresário justificando para ele: não, eu estava mandando esse documento para o contador lá longe para olhar e no meio do caminho aconteceu isso e incendiou o carro e queimou toda a documentação. E ele virou para o rapaz e falou: não foi dessa forma não. E eu assustei, porque eu falei: como é que ele sabe? Poxa, eu estou aqui, não sei como é que ele sabe. Então ele pegou uma das peças, uma das pastas e mostrou para o empresário. Falou: se ela tivesse queimado naturalmente, esse documento aqui, lembra que tinha duas peças que você ia colocando, furava e ia colocando ali? Né? Ele falou assim: se fosse dessa forma que o senhor está dizendo aqui, essa peça aqui não estaria torta desse jeito. Isso aqui foi forçado para tirar o documento para colocar fogo. O empresário ficou tão assim, chocado com aquilo, falou assim: o senhor estava lá para ver isso? Ele falou: não, mas eu estou acostumado a mexer com isso. A pessoa acabou confessando que realmente havia puxado tudo para colocar fogo. Juarez, nessa vivência de 38 anos de direito tributário, a gente vê muita coisa. Uma das coisas que a gente via muito era exatamente incendiar os documentos fiscais. Sim. E o instrumento muito utilizado, eu cheguei a participar de dois. Um era a Kombi. Esse era a Kombi. Era a Kombi. A Kombi tinha um problema no motor da Kombi, que eles abriam uma pecinha e punham os documentos e deixava, ia andando com a Kombi. De repente, o combustível ia vazando da Kombi, ia batendo naquele negócio e a Kombi pegava fogo. Isso era natural. A outra que eu tive, a experiência que eu tive, foi em Itabira. Itabira, eles enchiam balões de álcool com gás e soltavam o balão assim aqui dentro desse espaço. Enchia aqui de balão, tá? Cheio de álcool. Botava um negocinho de fogo e fechava o quarto. Aqui caía, explodia, queimava tudo. E falaram comigo na época que a perícia raramente descobriria como pegou fogo. Era o sistema que eles usavam. Então, existia muito isso. É o jeitinho brasileiro. Era o jeitinho brasileiro, entendeu? Doutor Domar, fraude à fiscalização. O que o senhor nos diz e nos dê um exemplo, por gentileza? Isso também é um crime muito, muito comum e as empresas fornecer dados inexatos hoje, mas da mesma forma. Existia, mas hoje é um pouco mais difícil exatamente pelo acompanhamento que as fiscalizações fazem em tempo real das empresas hoje. Hoje, por exemplo, você tem empresas que, na hora que ela emite uma nota fiscal de venda, a Fazenda Pública Estadual já está sabendo em tempo real, vendeu. Agora, para onde ela vai? Sim, pega também. Então, agora, antigamente você tinha falsificações de livros contábeis, você encerrava o ano com um saldo, abria o outro ano com outro saldo bem diferente, que diminui. Isso existia muito. Hoje é muito mais difícil, por isso que eu falo que basicamente hoje o crime tributário está basicamente na sonegação fiscal. Perfeito. Vamos colocar um último aqui que eu acho que é interessante, que é o conluio entre duas empresas para dar origem a um crime eleitoral, a um crime tributário. Crime tributário. Existe. Isso existe ainda hoje, tá? Conluio. Duas empresas se juntam, sabedores, né? E forjam documentos, forjam escriturações fiscais, contábeis, exatamente para fraudar o fisco. Existe ainda. Infelizmente, o que nós percebemos aqui é que, no final, sempre a pessoa comete todo o ato delituoso, mas, no final, se ele ofereceu o pagamento,
o Estado, o município, seja o que for, aceita e dá por encerrado e não se pune o crime praticado. Não se pune. Pelo contrário, se fortalece, porque ele sabe que já fez uma vez, extinguiu a punibilidade, quer dizer, ele não fica lá registrado como um criminoso, ele pratica de novo e vai extinguindo as punibilidades. Por isso que eu falei, muitas empresas hoje no Brasil usam isso como uma forma de planejamento tributário. Infelizmente. Ele fica um certo tempo sem pagar o imposto, já sabe que aquele é o tempo, tá? E ali, chegou naquele tempo ali, ele entra num programa desse. Essa semana mesmo, dia 2 agora, saiu um programa de transação fiscal com a União Federal aí, 70% a 90% de desconto nos juros da multa, prazo de 145 meses para a pessoa pagar. Então, não vai mudar. Tem que mudar a consciência, a cultura. Por exemplo, hoje, nós até estávamos conversando hoje sobre os crimes mais comuns, né? Eu acho, por exemplo, um crime você fazer uma compra e não pedir a nota fiscal. Sim. Tá? Nós estamos ali praticando um crime também. Estamos praticando um crime. Então, eu acho que... Agora, eu sou da opinião, Juarez, que o direito tributário ele tinha que ser ensinado nas escolas. A criança já tinha que começar a saber como é que é, o que ele pode pedir, os direitos que ele tem, como que ele pode exigir isso. Que aí nós vamos mudar, ensinar o contribuinte que se ele comprar um produto contrabandeado, ele está cometendo um crime. É um crime. Porque o que ele está tirando? Ele está tirando da boca de monte o imposto que aquilo ia gerar de comida, de saúde, de educação, tudo isso. Porque o valor pago em termos de o que foi sonegado seria convertido em saúde, segurança pública e tantas hospitais, outras coisas. Então, tudo isso. Agora, a pessoa não sabe, entendeu? O grande mal nosso hoje, cultural, que eu acho, é o desconhecimento do nosso povo do que é o tributo. Então vamos exigir as notas fiscais. Sim, sempre. Exigir as notas fiscais. Olha para você ver, você chega numa loja, por exemplo, o cara vira para você e fala assim, o senhor quer nota fiscal? Ele não precisava pegar, é obrigação. Entrega a nota. Não, aí o cara, não quero isso não. O senhor quer pôr um CPF na nota? Não quero isso não. O que o governo descobriu? Você vê que o governo de Minas agora está dando prêmios para nota fiscal sorteada. Então, é uma forma de inibir, né? Inibir o crime tributário. Isso aí. Exato. Doutor Dalmar, então encerramos agora o nosso segundo bloco e daqui a pouco, logo após o intervalo, nós teremos o terceiro e derradeiro bloco do programa Hoje com o Dr. Dalmar. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Doutor Dalmar,
Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que até bem pouco tempo atrás estava muito em moda. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O nosso governo, através do Ministério da Fazenda, lançou esse programa, mas encontrou resistência do presidente da Câmara e do presidente do Senado, né? Ele, na verdade, o que ele deveria fazer é procurar diminuir as despesas do Estado e não aumentar a carga tributária. Eu gostaria de ouvir as suas considerações sobre isso. De fato, infelizmente, o governo, através do Ministério da Fazenda, né, deu um tiro no pé, porque o governo brasileiro, infelizmente, ele acha que cobrir buracos é aumentando imposto. Pelo contrário, eu acho que todo mundo, até nós mesmos, nas nossas casas, quando você vê que o seu orçamento está extrapolando aquilo, o que você faz? Corta custos. Você corta custos para adequar dentro daquilo que você tem condições de fazer. O governo não faz isso. O governo ele fala, alguém que nós, governos, deixamos, surrupiou as aposentadorias. Deu um buraco aí de não sei quantos bilhões de reais que os aposentados pagaram. Como é que nós vamos cobrir isso? Vamos aumentar o IOF. Não vai buscar o dinheiro daquilo que foi surrupiado, não? Não vamos buscar o dinheiro, nem procurar saber quem foi, como foi, por que foi, o que o governo participou. Não, vamos aumentar o IOF, a gente paga o negócio, todo mundo fica caladinho e isso aí morre. É assim que o governo pratica, está errado. Então, o que o presidente da Câmara, o Hugo, e o presidente do Senado fez foi corretíssimo. Botou o pé no freio e falou, aqui não, chega. Eu acho que chega. Então, estão discutindo propostas, como vamos fazer. Agora, eu vou te dizer, Jorge, eu vou te ser sincero, eu acho que isso vai passar. Tá? Eu fico descrente. Você vê, por exemplo, nós tivemos aí, recente, em 2023, nós tivemos aí o problema da reforma tributária, que passou, foi aprovada no Congresso em menos de 5 horas. A proposta de reforma tributária foi aprovada às 10 horas da noite. Às 6 da tarde, nenhum deputado sabia o texto final da reforma ou tinha lido o texto final da reforma. Que responsabilidade dos nossos Total responsabilidade. Né? Agora, se você tiver condições de pegar a filmagem da Câmara, que passou em todos os canais, todos os deputados estavam ao telefone celular. Sabe para quê? Esperando o Pix, que o governo federal ia mandar para cada um deles. E mandou. Que isso. E aí todo mundo, o Pix está na conta. Agora podemos aprovar. Aprovou uma reforma tributária que vai mudar a cultura do povo, seja em termos de impostos, de tributos, seja em termos de tecnologia, entendeu? Num Brasil continental, que a gente não sabe, hoje criaram o IBS, o CBS, tudo bem, eu acho que o Brasil precisa sim de uma reforma tributária, porque já estava virando absurdo o que estavam sendo feito. Mas do jeito que foi feito, nós vamos ter sérios problemas. O judiciário não vai aguentar resolver os problemas, entendeu? Nós não sabemos quem vai cuidar. Agora estão criando o tal do comitê gestor da reforma tributária, que é, na verdade, um ministério. Você lendo o projeto de lei que cria esse comitê gestor e o que ele vai fazer, ele é mais amplo e vai ter um orçamento maior do que o próprio Ministério da Fazenda do Brasil. Mais um cabide de emprego. Está tendo brigas para saber quem vai para o comitê, quem vai ser eleito para representar o município lá no comitê. Quem vai ser? Não sei. Aí começou uma briga, ele está na justiça já, com mandato de segurança. Então, é um negócio que
Sei, tá ficando difícil. Eu acho que tá ficando difícil. Doutor Dalmar, nós tivemos aqui em Minas, né, os nossos inconfidentes, eles lutaram por quê? Justamente porque a cobrança de impostos estava muito grande. Hoje nós pagamos, nós somos, parece-me que de todo o mundo, a nossa carga tributária é a maior. Não se esqueçam que isso pode acontecer. O povo não vai aguentar tudo isso. E podemos ter algo aí bastante desagradável para o governo. Mas as justificativas dos deputados federais que apoiam o governo, Juarez, é porque a justificativa deles é o seguinte: hoje nós estamos com a carga tributária de 36,6% do PIB. E com a reforma tributária, nós vamos abaixar esse índice para 34%, 32%, 34%. Então nós vamos ficar, 2%. Você vê hoje a pobreza aumentando, tudo aumentando, a fome só aumentando, e o governo não faz nada. Só querendo aumentar imposto, como esse IOF aí. Vamos encerrar o nosso programa lembrando do Brecht, né? O analfabeto político. Aquele que for votar, que pense em quem ele está votando. Porque ele é o seu representante. Ele deve, você está passando para ele uma procuração para representá-lo. Representá-lo bem ou mal. Depende da sua escolha. Doutor Dalmar, prazer em recebê-lo aqui. Foi uma honra. E o Inesp o agradece muito. Eu que agradeço pela oportunidade e estamos à disposição do Inesp. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço.